Vamos lá, vamos começar. O que vocês acham assim que vou até começar já com uma coisa que é até uma curiosidade minha. Esse movimento, até tem uma pergunta falando sobre MongoDB. A gente tem vendo aí do NoSQL, acho que nos últimos, sei lá, 5 a 10 anos, que tá bem forte assim. Eu converso com muitos devs e acho que assim, um feedback que é muito comum entre os devs, especialmente a galera que está começando agora, é que eles têm muita preferência de começar com uma aplicação nova com NoSQL, aquela questão de ser JSON nativo, de você ser mais fácil de você integrar numa aplicação do que você ter que escrever consulta, criar tabela, definir esquema, que às vezes depois lá no meio do projeto você muda. Qual que é a percepção de vocês assim sobre essa questão de tipo, o banco relacional, vocês acham que ingessa muito, ou acho que é frescura, que tanto faz um ou outro? Qual a visão de vocês sobre isso? Cara, quem quer começar? Quem vai soltar o depende. Pronto. Depende, né? Mano, então, eu vou, assim, tá, eu não vou responder com depende, não. Eu acho que, assim, quando eu comecei, cara, não tinha NoSQL, né? Acho que a maioria da gente que quando começou não existia NoSQL. O que eu vejo, cara, que era a dor da época? Senão, para você, como dev, você não estuda muito banco de dados no começo. Você sabe o basicão ali de CRUD, insert, update, delete, criar campo em tabela e tal, mas modelagem é um negócio que você não estuda muito. Então, adicionar campos era algo chato, mas não era difícil. Quando que começava, como dev, assim, quando que começava a complicar? Tipo, fazer update. Então, vamos naquele clássico exemplo de pedido, né? Pedido e pedido item. Quando você começava a ter que manipular 2, 3, 4 entidades numa mesma chamada para você mudar uma regra de negócio, então às vezes você dava update em uma, não dava em outra, você tinha que recuperar, então o código começava a ficar um pouco extenso. Quando o NoSQL surgiu, pelo menos para mim, na minha visão de dev, aí você tinha o JSON nativo e você não precisava fazer isso, você podia manipular tudo numa entidade e salvar um modelo único do banco, isso acaba que, aos olhos do dev, facilitava muito. E acho que surgiu muito com a questão de startup enxuta, do conceito de MVP, né, de produto mínimo viável. Então, para dev, era uma maravilha. Mas eu acho que depois acaba adicionando outros problemas que você não teria com um modelo de dados bem definido. Então, assim, na visão de dev, eu acho que o NoSQL, quando surgiu, ele facilitava muito essa coisa de você não precisar ficar manipulando muitas tabelas ao mesmo tempo. Ou, eu falei de update, mas acho que uma dor maior, talvez lembrando aqui, seria deletar. Que tem que deletar na ordem certa, por causa de relacionamento, às vezes se deleta de um lado, dá pau no outro. Então, sempre quando era update e delete, quando você tinha que manipular 2, 3 tabelas ao mesmo tempo, que começava a dor, e com o NoSQL você acabava fazendo tudo numa entidade só e facilitava. Acho que essa é a minha visão. Então, é até interessante que você comentou, né? Você falou uma situação que acho que bastante gente já deve ter visto também, né? Muitas vezes o pessoal vai fazer alguma coisa com banco relacional, né? E tem relacionamento entre tabelas, de repente, dependendo do que está sendo usado, o cara não tem um controle para tratar falhas muito adequado, né? E quando você vai ver, tem inconsistência na base, né? Eu já vi aplicação assim em banco, né? Que trabalhava com fundo private, né? Então você pega lá um bambambam da mídia ou da economia, tem um fundo só para esse cara no banco X, né? Tem coisas assim. E, cara, assim, era uma aplicação em VB6, né? Que depois foi migrada para .NET. A aplicação, num dia normal, ela levava umas 10 horas para processar. E isso usando record set do VB, beleza. E assim, só que assim, isso que você falou cai muito em controle transacional, né? De tipo, tem várias coisas, daí dá problema. Cara, vira e mexe, dava alguma diferença e o que acontecia? O banco tinha que arcar com dinheiro, né? Porque não ia arrumar briga com um cara famoso, né?
Então, isso por conta de ter sido desenvolvido, né, meio que na correria. E também eu já vi o seguinte tipo de situação, quando nem se falava quase de NoSQL no Brasil, tinha coisas típicas de NoSQL que o pessoal tentava fazer num banco de dados, aí você chegava a tabelas de parametrização imensas. Não sei se vocês já viram isso também, dava medo, né? E ainda assim, a gente tinha que pegar isso, converter para gerar um JSON daí, porque estava usando algum controle no site. Então, acontecia de tudo. Desde usar muito mal um banco de dados relacional, que ainda hoje acontece, como antes do NoSQL também. E eu penso, né, por exemplo, o Mongo surgiu acho que 2008, 2009, isso foi lá por 2010, pesquisando um pouco, dava para achar uma solução melhor, né? Mas não foi pesquisado. Né? Uma coisa que eu vejo muito, assim, acho que popularizou, principalmente para a galerinha mais nova que está entrando na área de desenvolvimento, de querer ir, eu vou para o NoSQL, é mais fácil, mais rápido. Acho que são soluções como, por exemplo, o próprio Google Firebase, que ele é um armazenamento NoSQL ali, fornece um framework para você ali mexer com as entidades, para você criar aplicativos mobile, web nele, é algo extremamente rápido, né? Então a galerinha vai nessa hype assim, de, nossa, eu consigo desenvolver rápido, tem uma performance, mas é aquele fácil no começo que daqui a um ano vira um verdadeiro inferno, né? Eu vejo gente que está usando o Firebase, o Data Store do Google de forma mal estruturada. Um ano depois está aquele monte de dados para você fazer uma busca ali, exportar isso para algum lugar, é bem complicado. E isso vem, eu vejo que a galera tem um certo preconceito, eu acho, principalmente com, não é um preconceito, mas um receio com SQL, que ainda tem muita empresa no mercado que tem essa visão mais antiga, pelo menos de quando eu comecei a trabalhar tudo na área, a gente tinha aquela visão que tinha o desenvolvedor mais responsável por banco de dados ali, ou mesmo o DBA ali da área, ele é quem ia cuidar do banco, ia ajudar a fazer queries mais complexas. Assim, a gente se limitava no select, join, where ali da aplicação no máximo, né? Naquela época não tinha nem ORM, né? Era tudo os datadappers da vida. E até um negócio engraçado, cara, que eu já vivi, tipo, tinha um rapaz mais novo que trabalhava comigo, né, que era estagiário ainda. A gente tinha relatórios nossos ali, que às vezes o pessoal ia gerar dados de um dia, demorava às vezes 4 minutos para gerar o relatório com dados de um dia ali, e, cara, não era muito dados, mas a gente tinha o quê? Um SQL 2000 com 2 GB de RAM, isso era o top da época. E aí precisava fazer pivô, sabe, conversar com vertelhinha em coluna, aí o cara dá aquela pesquisada em algum livro e descobre os malditos tabela temporária e cursor. É só servidor parando durante o dia porque lotou o disco C, porque seja lá quem configurou, jogou a TempDB no C mesmo e deixou lá crescer. Sabe que eu trabalhei num banco que, assim, dependendo do que você ia fazer numa base de dados, que tinha bases gigantescas, tinha que passar por aprovação de DBA. E chegava com o cursor, o cara falava, você se vire para processar isso. Tem formas de se processar. O que os caras faziam muitas vezes era criar um banco de dados stage, né, para fazer um processamento temporário antes de jogar para a base principal, né? Daí procurava dessa maneira não onerar o servidor de produção com processamento pesado, né? Mas assim, muita gente eu acho que não pensa direito nisso, porque faz aquele teste na máquina de desenvolvimento com 50 registros, tá ótima a performance, né? Cara, minha máquina funciona. Se tiver 10 mil registros, o negócio já pede arrego, né? O que, se você parar para pensar, hoje em dia, principalmente, é uma quantidade muito pequena de informação, né? Fala aí, Rafa. Não, então, eu ia justamente tocar nesse ponto. Tá pegando barulho de fundo aí?
Não, tá de boa. Tá de boa. Eu ia tocar nesse ponto, cara. Eu falei assim, eu acho que hoje em dia, cara, todo mundo que começa a trampar com dev, eles tinham que passar uma semana com a galera de DevOps, com a galera de operação, sentar assim do lado do cara que coordena a produção, falar assim, querido, senta aqui do ladinho do tio, olha só, produção é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É tantas requisições por segundo, query demora tanto, não pode passar de tanto, a base tem 1 terabyte de dados, para o cara poder ter noção de como é que são as coisas. Aí o cara vai descobrir que paginação é importante, que acho que as dores é justamente isso. Na minha máquina funciona, mas às vezes não é nem por maldade, assim. Às vezes o cara não tem noção do que é produção. E eu não estou falando de empresa grande, tipo, essa empresa que eu trabalho nos Estados Unidos, ela é uma empresa de pequeno porte, assim, a gente tem muitos clientes, mas é uma empresa de pequeno porte. Só que o banco lá tem quase 1 tera de dados. Então, assim, cara, criar um índice é difícil. Você fazer uma pesquisa que você faz mal feita, que você não vê se tem índice cumprido, por exemplo, funciona em staging. Staging tem 4, 5 pessoas testando com um banco que cara, é uma cópia de produção enxuta. Aí você chega em produção, você tem, cara, 2, 3 mil pessoas usando ao mesmo tempo. É completamente diferente. Então, eu acho que uma das maiores dores para desenvolvedor, às vezes, principalmente para os iniciantes, é essa diferença de entender o que é desenvolvimento, o que é rodar na sua máquina, o que é produção. O que é você fazer uma consulta com 10, retornando 10 registros na sua máquina, e você esquece de colocar a paginação, chega em produção, ela retorna 10 mil, você não entende por que não está funcionando. Você falou de paginação, né? Não sei se vocês já tiveram tretas sobre esse assunto, né? Mas acho que todo mundo concorda, né? Você trazer uma coisa que envolva centenas de registros, você vai paginar um resultado. Muito provavelmente o cara não vai passar da página 3 ou da página 4, né? Então, isso em banco teve uma vez que a gente teve uma discussão grande, porque um cara queria fazer, falou, não, fica performático como? Eu jogo na memória da aplicação. Não, né? Tipo, e se escalar a aplicação, né? Fora que depois tem outra, né? Na época não tinha difundido tanto nuvem no Brasil, né? Cara, era um banco de dados grande, não dava para você ficar mantendo sessão de tudo, né? Qual que é a solução? A gente trazia um conjunto limitado de registros, se o cara precisava de informação que não estava em 3 páginas, ele refinasse melhor a pesquisa, né? Porque assim, a gente às vezes vê lá no Google tal, mas assim, se você ficar num momento espírito de porco navegando pelas páginas, vai chegar uma hora que o próprio Google vai falar, refine a pesquisa, né? Exatamente. Esse assunto de paginação, eu acho que é uma coisa que geralmente sempre rende treta, né? Porque tem DBA que fala, tem que ordenar na aplicação, e o dev fala que tem que ordenar no banco, e fica nesse empurra-empurra, né?